Ele estava na cadeia e sem esperanças, não sabia o que fazer da vida, mas um dia um grupo de voluntários deu um pacote para ele que mudou radicalmente sua vida. Roberto Volontini era um cara nos seus 20 anos de idade buscando achar o que fazer na vida. Ele procurava uma identidade. Tentou trabalhar em vários tipos de empresas, mas nunca ficava fixo num lugar e isso não era um bom sinal para quem estava precisando vencer na vida. Ele morava numa região de fronteira e havia um forte esquema de contrabando de drogas em sua cidade. Era só falar com alguns caras e já começar a trabalhar. Roberto fugia disso. Ele nunca desejou chegar a esse nível, mas mal sabia ele que o pior estava por vir, e ele teria que ser forte. A crise financeira. Chegou um momento de crise no país, isso era 2008, ele começou a ter dificuldades em achar emprego e sempre procurava o que fazer. Com o país passando por uma forte crise, ele quase não tinha opção. Foi aí que ele decidiu trabalhar informalmente, mas isso não era o que ele gostava muito. O dinheiro estava quase no fim, e ele não tinha mais para o aluguel do próximo mês. Isso deixou Roberto muito preocupado. A sorte dele era que não era casado e não tinha filhos, só ele sofria com isso. Um parente ou o diabo. Um dia ele encontrou com um primo chamado André na cidade. Não era algo comum de acontecer, pois ele morava muito longe do parente mais próximo. Foi uma alegria encontrar alguém de sangue e esse primo estava bem vestido e parecia um cara com boas condições financeiras. Eles saíram e tomaram umas cervejas e a conversa foi se aprofundando. Roberto então fez a pergunta que ele estava louco para saber. Ele perguntou ao primo como ele ganhava dinheiro. O primo, como confiava nele, disse direto: traficando drogas. Isso foi um choque no início para Roberto, mas ouviu o resto da história do primo. André era um cara bom de papo, e na conversa foi explicando que não achava certo o que fazia e só queria juntar uma grana e depois pular fora. André estava quase convencendo o primo de se juntar a ele. Disse que seria só provisório e que o esquema dele era muito seguro. Roberto se viu em apuros, sem dinheiro e como uma chance de mudar tudo isso, bastaria ele tomar alguns cuidados. A conversa entre os dois foi longa e eles chegaram a um acordo. Roberto perguntou quando começariam. Seu primo disse algo que o assustou: hoje mesmo. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. O início do erro. André levou Roberto ao pessoal que fazia toda a logística e ele ficou conhecido de um nível da organização. Eles logo apareceram com uma missão para ele e como era a primeira vez, o primo iria junto. Eles então encheram um carro roubado com drogas e às 3 da madrugada receberam a autorização para partir. O caminho estava limpo. Eles saíram na madrugada e foram até o destino. A viagem não foi a das piores, mas o medo de ser pego pela polícia era grande, mas a ganância era muito maior. Por isso esses homens dificilmente largam esse trabalho. Ele foi aprendendo rápido e logo começou a fazer viagens sozinho. Cada viagem que ele fazia, ganhava mais do que um ano de trabalho numa empresa. Isso era incrível receber tanto dinheiro assim. Roberto começou a desfrutar de uma vida que não tinha antes. Aos poucos ele foi ficando mais profissional nesse trabalho e ele só tinha começado há menos de um mês. A dor da traição. Roberto iria fazer mais uma viagem. Desta vez a rota seria diferente. E isso já não era um bom sinal, pois o caminho que ele sempre fazia, já conhecia os policiais que recebiam digamos que uma ajudinha para facilitarem as coisas. Mas ele confiava no grupo e no sistema. Ele carregou o carro e desta vez não tinha visto seu primo. Quando estava dirigindo há mais de 6 horas, ele precisava passar por um posto policial desconhecido. Quando se aproximou viu que um agente pediu para ele parar. Por um segundo ele pensou em não obedecer, mas isso poderia custar a vida. Neste trabalho arriscado a pessoa já sabe de todos os riscos, inclusive o de morte, mas a grana que ganham faz um efeito anestésico e logo esquecem dos riscos. Ele então decidiu parar e tentar subornar o cara. Vai que era alguém do esquema. Quando ele parou o carro, o policial pediu os documentos e depois de uma conversa informal disse para Roberto sair do carro. Neste momento apareceu mais agentes e cercaram o veículo. O pior havia acontecido, alguém tinha feito uma denúncia e ele foi preso. Ele não acreditou no que aconteceu, mas aos poucos as informações foram chegando, e o que ele descobriu foi forte demais. O primo tinha recrutado Roberto para um grande plano, mas não avisou a ele o que seria. André denunciou o primo para os policiais se ocuparem com a prisão e assim, ele passar com um caminhão com toneladas de drogas. Seria o carregamento da sua aposentadoria, mas precisava sacrificar a vida do primo para isso dar certo. Roberto não sabia de nada.
Tudo que ele tem conhecimento é que os traficantes nunca abandonam alguém preso, sempre ajudam, inclusive podem influenciar autoridades. Aos poucos ele se deu conta que foi traído e preso por ter caído num esquema para ser laranja. A cadeia. Ele foi condenado e preso por tráfico de drogas e iria passar alguns anos de sua vida na cadeia. Isso era um pesadelo para ele, pois sabia dos riscos. Todo o dinheiro que ele havia ganho, usou para pagar o advogado e o processo que resultaram numa pena mais reduzida. Afinal, cada dia menos na prisão é lucro. Foi na cadeia que ele foi lapidado. O tempo foi passando e ele, apesar de mais adaptado, odiava estar nestas condições, e um dia chegou uma notícia para ele que o deixou muito abalado. O seu primo André havia sido morto por um amigo que estava em busca por poder. Ele se sentiu aliviado por não chegar a este nível e perder a vida e tinha muita raiva do primo por ter colocado ele no caminho errado, mas lamentou a morte. Uma visita que mudou tudo. Era o dia de receber visitas de organizações religiosas na cadeia. Os voluntários passavam um tempo com o presidiário. Roberto foi abordado e teve uma longa conversa com o grupo. Eles, antes de irem embora, deram uma sacola para ele. O homem que entregou a sacola havia se enganado, pois estava com coisas que deixava no presídio feminino e não se deu conta disso. Quando Roberto abriu o pacote, ele levou um susto. Havia um kit de crochê e tricô com linhas e agulhas. Também tinha um livrinho que ensinava como fazer a arte. Ele ficou com muita raiva e jogou o pacote num canto. O tempo foi passando e ele estava muito entediado. Foi aí que decidiu dar uma olhada no livro de artes. Não havia muito o que fazer numa cela pequena. Aos poucos ele foi se interessando pela arte e até pegou a linha para tentar alguns pontos. Ele percebeu que isso ocupou sua mente e isso fez sentir melhor. A arte. Aos poucos ele foi descobrindo que era bom nisso e após muito treino, ele conseguiu fazer um cachecol que, por incrível que pareça, vendeu a um dos guardas. Com o dinheiro ele comprou mais linha e fez outros. Era inverno e momento perfeito para fazer algo que aquecesse as pessoas. Os detentos começaram a comprar também, e Roberto pegou o jeito e adorou a ideia de ganhar uma graninha estando preso. Claro que numa prisão nem tudo são flores. Ele era muito criticado por estar fazendo coisas de vovozinha, mas não se abalava com isso e continuava. O tempo foi passando e como ele tinha um bom comportamento e juntado uma grana extra, ele teve a ideia de pagar um advogado para tentar tirar ele de lá. A liberdade. Ele ficou realmente muito bom na arte, e já fazia muitas coisas como tapetes e até roupas de praia no verão. Após várias tentativas, seu advogado teve uma vitória. Ele pôde sair mais com uma tornozeleira e ele não poderia sair da cidade por um longo tempo. Roberto ficou muito feliz com a notícia e logo começou a planejar a vida. Ele alugou um pequeno lugar para morar e começou a produzir sua arte. Quando tinha bastante produto, vendia na rua e sempre contando sua história. Ele chamava muito a atenção por ser homem e fazer uma arte basicamente explorada pelas mulheres, e elas adoravam quando via que ele era bom nisso e sempre compravam seus produtos. A grande virada. Uma vez ele não tinha vendido muita coisa e uma cliente parou para ver seus produtos e puxou uma longa conversa. Como ele tinha tempo, não recusou bater um papo. Depois que a mulher ouviu toda a história dele, ficou fascinada e disse algo que foi como um clique para ele. Ela disse: "Por que você não escreve um livro?" Ele parou por um momento e adorou a ideia. Ele falou com um amigo jornalista que deu umas ideias para ele e assim começou a escrever. 8 meses depois ele havia publicado seu livro sem uma editora e começou a vender na rua para as pessoas. Ele escreveu sobre tudo o que passou na cadeia e como a arte mudou sua vida. A venda dos livros foi um sucesso. Ele vendia livros e artes e tempos depois juntou uma boa grana e comprou um carro onde ele colocava as artes e livros e saía por aí vendendo. Com o sucesso das vendas, ele escreveu mais outro livro sobre a situação carcerária de seu país e foi outro sucesso de vendas. 2 anos depois ele já não usava mais a tornozeleira e já tinha comprado um apartamento. Depois ele correu atrás de um grande sonho que era fazer faculdade e logo passou numa federal. Roberto errou muito, mas teve sua chance de mudar de vida. Ele superou o preconceito e correu atrás de seus sonhos. Sua vida nunca mais foi a mesma. Que linda história! Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.